Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz esse vestidinho em crochê para a mãe da família Coelho da coleção Silvânia Family. E para a nossa lista de materiais nós vamos precisar de uma agulha para crochê na numeração 1.0 milímetros. Vamos precisar de linha para crochê. Eu vou utilizar a linha Cleia, porque é uma linha fina. E para confeccionar para essa coleção, nós precisamos sempre trabalhar com linha bem fina e uma agulha também com numeração baixa. Então, a Cleia que eu vou utilizar é na cor vermelha. A tex da Cleia é 151. O número desta cor é 3402 e vou utilizar a Cleia branca com a mesma tex de 151. O número desta cor é 8001. Vamos precisar também de uma tesoura e para o fecho ele é inteiramente opcional. Nós podemos utilizar um colchete de pressão, podemos utilizar velcro, pérola, enfim. Aí ele fica de acordo com a criatividade de cada um, ok? Eu dou início ao meu trabalho prendendo a minha linha na agulha e confecciono 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Inicio a minha primeira carreira contando uma, venho na segunda correntinha e faço um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando um aumento em ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Primeira carreira finalizada. Nesta carreira, fizemos um aumento em ponto alto para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho. Do início à minha segunda carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz 2, vamos seguir aqui contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chegando aqui no final, abra o trabalho para que você possa localizar os últimos pontos, ok? Então, aqui, olha, 31 e 32 pontos baixos nesta nossa segunda carreira. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira neste primeiro ponto de base fazendo um ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, no próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. No próximo ponto de base, vamos fazer um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No próximo ponto de base, vamos fazer um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. E agora, vamos abrir aqui, olha, para que nós possamos localizar o nosso último ponto. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. 1, 2, 3 pontos baixos. Terminando aqui esta nossa terceira carreira. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha quarta carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo. Vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos baixos. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Agora, vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 25 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. E agora vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Sempre abrindo aqui, olha, o final da carreira, para que nós possamos localizar o último pontinho, que sempre fica muito escondido, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, terminando aqui a nossa quarta carreira. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho. Neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo. Vamos seguir aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6 pontos baixos. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Faço uma, 2 correntinhas. Vou contar e pular 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vamos seguir aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 9 pontos baixos. Já fizemos o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vamos contar e pular 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Volto neste mesmo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Desta forma, nós fizemos um aumento em ponto baixo. Agora, vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos seguir contando. Já fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, terminando aqui a nossa quinta carreira. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha sexta carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo. Vou seguir aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos.
aqui, olha, nessa parte aqui, que é a parte de trás da nossa peça. Aqui, nós temos duas correntinhas da cava da peça. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ok? Então, aqui eu venho e faço o primeiro ponto baixo. Na segunda correntinha, segundo ponto baixo. Cheguei aqui nessa parte aqui, que é a frente da nossa peça. Vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nessa parte aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, ok? Nessa parte aqui. Cheguei novamente aqui na parte da cava, onde nós fizemos duas correntinhas na carreira anterior. Então, aqui eu faço, dentro de uma correntinha, um ponto baixo, dentro da segunda correntinha, segundo ponto baixo, ok? Agora, eu sigo nesta parte aqui, que é a segunda parte das costas da peça, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Finalizando aqui a nossa sexta carreira, onde trabalhamos com um ponto baixo para cada ponto de base, ok? Agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos virar o nosso trabalho. A partir de agora, nós vamos confeccionar a saia da nossa peça. Então, nós vamos iniciar aqui a primeira carreira da saia, fazendo 3 correntinhas, volto neste mesmo ponto de base, faço um ponto alto, formando aqui um aumento em ponto alto. Nesta primeira carreira da saia, nós vamos trabalhar fazendo um aumento em ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa carreira, ok? Primeira carreira da saia, onde trabalhamos com um aumento em ponto alto para cada ponto de base, está finalizada. Nesta carreira, nós ficamos com um total de 29 aumentos em pontos altos, ok? Agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos fechar a nossa carreira para que possamos começar a trabalhar em carreiras circulares. Então, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Desta forma, ok? Agora, nós vamos iniciar a nossa segunda carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto, no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta segunda carreira da saia da nossa peça, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer um ponto alto no próximo ponto de base, segundo ponto alto, no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto.
Terminando a sequência, eu começo novamente com um ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto, no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto, ok? Vamos seguindo com esta sequência por toda a volta. Chegando aqui no final da nossa segunda carreira, nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, ok? Eu cheguei ao final da minha segunda carreira da saia e eu termino a minha segunda carreira fazendo um ponto alto no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Vou fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo, ficando desta forma, ok? A terceira e a quarta carreira nós vamos fazer da mesma forma. Vamos começar com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto, no próximo ponto de base, terceiro ponto alto, e nesta terceira e quarta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até o final da nossa carreira. Chegando aqui no final, nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a quarta carreira da mesma forma. Começamos com 3 correntinhas e vamos seguindo com um ponto alto para cada ponto de base por toda a quarta carreira. Vamos encerrar com um ponto baixíssimo, ok? Vou seguir aqui fazendo essas minhas 2 carreiras, que são a terceira e a quarta carreira. E assim que eu terminar, eu volto para darmos continuidade ao nosso trabalho. Terceira e quarta carreira da saia finalizadas, em cada carreira 78 pontos altos. Agora, vamos iniciar a nossa quinta carreira, fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto, próximo ponto de base, terceiro ponto alto, próximo ponto de base, quarto ponto alto. No próximo ponto de base, uma diminuição, agora nós vamos seguir fazendo a seguinte sequência. Vamos fazer 10 pontos altos e uma diminuição. Vamos seguir aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, no próximo ponto de base, uma diminuição. Essa será a nossa sequência por toda a nossa volta, ok? Quinta carreira finalizada. Do início à minha sexta carreira, fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto,
No próximo ponto de base, terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, quarto ponto alto. No próximo ponto de base, uma diminuição. Nesta nossa sexta carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo ponto de base, uma diminuição. Terminando a sequência, eu começo novamente, fazendo um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto e uma diminuição. Vamos seguindo com esta sequência por toda a nossa sexta carreira. Sexta carreira finalizada e eu terminei a minha carreira fazendo 4 pontos altos, um ponto baixíssimo para fechar a carreira, ok? Agora, nós vamos trocar para a linha de cor branca. Eu já prendi a minha linha neste primeiro ponto e vamos fazer a nossa sétima e oitava carreira da mesma forma. Então, eu começo aqui fazendo uma, 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos baixos, porque eu conto essas 2 correntinhas como o primeiro ponto baixo. Aproveito e já vou prendendo aqui atrás a minha linha, essa pontinha de linha do início do meu trabalho. Então, nós vamos seguir aqui desta forma. Vamos colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Nesta nossa sétima carreira, vamos encerrar a sétima carreira com um ponto baixíssimo e vamos iniciar a oitava carreira da mesma forma, fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, encerrando a carreira com um ponto baixíssimo, ok? Então, vamos seguir aqui fazendo a sétima carreira e a oitava carreira. Sétima e oitava carreiras, finalizada em cada carreira, 59 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa nona carreira da seguinte forma. Uma correntinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Vamos seguir nesta nossa nona carreira, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Nesta carreira, também vamos totalizar 59 pontos. Então, vamos seguir aqui, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até totalizar 59 pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, nós vamos encerrar a nossa carreira e arrematar a nossa linha. Nona carreira finalizada com 59 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos fazer assim, nós vamos virar o nosso trabalho
e vamos fazer a gola da nossa peça. Então, eu estou com o direito do trabalho voltado para mim, prendo a minha linha neste primeiro pontinho aqui, já prendi a minha linha de cor branca, e volto aqui neste mesmo ponto, fazendo 2 correntinhas, que correspondem ao primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Formando aqui 2 pontos baixos, né? No próximo ponto de base, terceiro ponto baixo, no próximo ponto de base, quarto ponto baixo. Vamos fazer no próximo ponto de base um meio ponto. Então, eu venho aqui e faço um meio ponto. No próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer 4 pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, vamos começar aqui fazendo um ponto alto no mesmo ponto de base. Segundo ponto alto no mesmo ponto de base. Terceiro ponto alto no mesmo ponto de base. Quarto ponto alto no mesmo ponto de base. Meio ponto no mesmo ponto de base. Um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Vamos passar para o próximo ponto de base e dentro deste próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, um meio ponto alto e 4 pontos altos. Então, eu começo aqui no próximo ponto de base, fazendo um ponto baixo, no mesmo ponto de base, um meio ponto, no mesmo ponto de base, um ponto alto, no mesmo ponto de base, segundo ponto alto, no mesmo ponto de base, terceiro ponto alto, no mesmo ponto de base, quarto ponto alto. Agora, nós vamos fazer no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto, no próximo ponto de base, meio ponto, e agora vamos seguir com um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo no próximo ponto de base, segundo ponto baixo no próximo ponto de base, terceiro ponto baixo e no último ponto de base, quarto ponto baixo. Uma correntinha, corto a minha linha, venho aqui pelo lado do avesso, trago essa pontinha de linha aqui por dentro de um pontinho qualquer. Aperto bem. Novamente, pego essa
pontinha de linha e passo aqui por dentro de um pontinho qualquer. Novamente, passo ela por dentro de um pontinho qualquer. Agora, eu venho aqui e corto essa pontinha de linha, ok? Agora, nós vamos ajeitar assim pra cima. E agora, nós vamos trazer essa golinha marcando assim, ó, pra baixo. Marcando a carreira assim, ó, tá? Aqui a mesma coisa. Vamos ajeitando e vamos marcando aqui pra ela virar. Assim. Olha só que gracinha, pessoal. Ficou muito fofo, né? Bom, pessoal, e aqui está o resultado do nosso vestidinho em crochê para a coelhinha da coleção Sylvania Family. Então, aqui na parte de trás, vocês podem costurar um colchete bem miudinho ou qualquer outro fecho de sua preferência. Ou, se quiser, pode deixar abertinho assim também, porque as roupinhas originais da Sylvania Family, muitas delas vêm aberta. A maioria vem com o fecho de velcro, também é uma opção, ok? Então, essa parte aqui, olha, que fica sem a parte da golinha, eu deixei porque depois eu vou costurar um colchete de pressão aqui. E aí, eu vou fazer assim, ó, eu vou fechar desta forma, ok? E a partir do momento que ele tiver fechado aqui, aí essa parte aqui automaticamente também vai se fechar, tá? Ele vai transpassar assim, ok? Mas tem que ser um fecho bem pequenininho. E como sugestão de decoração, eu colei 3 pedrinhas aqui, conforme vocês podem ver. Eu utilizei essa cola aqui, que é uma cola para EVA isopor. Eu sempre utilizo essa cola nas roupinhas que eu confecciono em crochê e nunca tive problema dela soltar. E então, o nosso vestidinho vai ficar desta forma. Aqui, olha, ele fica com esse ar, né, de preguinhas. E aí, é preciso a gente marcar aqui, né, vai marcando ele assim, para que ele possa ficar com esse formato aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu adorei essa roupinha, achei que ela ficou muito fofinha. E eu espero que vocês também tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!